Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de reforço comigo e vamos continuar resolvendo exercícios aqui sobre sequência e vamos dar continuidade também aos conteúdos referentes a esse assunto. Bora para a aula, qualquer dúvida, não se esqueça de me escrever, hein? Vamos começar resolvendo esses dois exercícios aqui, que estão nessa página, primeiro item 1. Observe a sequência a seguir. Sequência formada pelos números 1, 3, 5 e 7. Observem, pessoal, que essa sequência tem um padrão, né? Que é, os termos estão progredindo de 2 em 2. A pergunta é, qual o 15º termo dessa sequência? Poderíamos responder essa pergunta escrevendo todos os números da sequência. A gente não quer fazer isso, porque demora muito tempo. Se eu quisesse encontrar aqui o 100º termo, eu teria que escrever até o termo da posição 100? Negativo, né? Então, como que a gente faz isso? Nós vamos buscar uma lei de formação para a sequência. A gente viu isso aí na aula anterior. Essa lei de formação é do tipo AN igual a alguma coisa. Esse AN significa um termo da posição N. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero o A15, porque é o 15º termo que eu estou buscando. Então, eu tenho que encontrar quem é o A15. Como que a gente faz isso? Vamos lembrar aqui da aula anterior. Primeiro, você busca dois termos consecutivos, termos vizinhos, e faz o termo da frente menos o termo de trás. Já que existe um padrão, né, a diferença entre os termos é constante, então eu vou fazer aqui, ó, 5 menos 3 é 2. Esse 2, ele vai ser um número que vai multiplicar o n na minha regra, no meu termo geral. O n é o termo que indica, na verdade, é a posição do termo que eu quero encontrar. Então, nesse caso aqui, nessa pergunta, o n vai valer 15, porque eu quero encontrar o 15º termo da minha sequência. Só que a regra não acabou, não está pronta. Como que eu faço agora para poder concluir o meu exercício, né? Como que eu faço para poder concluir aqui meu termo geral? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 2, que é a diferença entre os termos, né? Os termos aqui estão progredindo de 2 em 2. Então, você vai usar esse 2 e você vai subtrair o primeiro termo dele, ou seja, você vai fazer o primeiro termo da sequência, que é 1, menos 2. Então, quanto que dá 1 menos 2? 1 menos 2 é menos 1. Beleza. Então, esse menos 1 é o termo que vai acompanhar aqui o 2n. Então, o termo geral aqui da minha sequência é 2n menos 1. Agora, eu quero encontrar o 15º termo, o que eu faço? Eu substituo o n por 15. Então, quando o n for 15, significa que eu estou buscando o termo da posição 15. Quem é esse termo? É 2 vezes 15 menos 1. 2 vezes 15 é 30. 30 menos 1 é igual a 29. Então, o 15º termo da minha sequência é o 29. Questão item 2. Olha, é uma questão do Enem de 2014, ela foi adaptada, né? Em uma determinada estrada, existem 2 telefones instalados no acostamento. Um no quilômetro 30 e outro 50 quilômetros depois. Então, ó, existe um telefone no quilômetro 30 e outro telefone no quilômetro 80, porque são 50 quilômetros depois. Serão colocados mais 8 telefones, mantendo-se entre 2 telefones consecutivos sempre a mesma distância. Então, vamos entender. Nessa rodovia vão ser instalados mais 8 telefones e a distância entre esses telefones vai ser sempre de 50 quilômetros a distância. A pergunta é, qual a sequência numérica que corresponde à quilometragem em que os novos telefones serão instalados? Então, nós já temos um telefone no quilômetro 30 e outro no quilômetro 80. Se eu mantiver a mesma distância, então do quilômetro 80 eu vou acrescentar 50 e isso vai dar 130. E depois eu vou acrescentar 50 e isso vai dar 180, ou seja, na minha sequência os termos estão progredindo de 50 em 50
quilômetros. Qual é a alternativa que tem aqui, que traz termos progredindo de 50 em 50 quilômetros, começando pelo quilômetro 130? É a letra A. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para o item 3. Leonardo ganhou um casal de coelhos recém-nascidos. Imagine que os coelhos chegam à idade de acasalar um mês depois de nascer e que as fêmeas demoram um mês para parir, gerando apenas outro casal e que vão aumentando de acordo com a sequência. 2, 3, 5, 8 reticências. Quantos casais de coelhos ele terá depois de um ano? Pessoal, esta sequência aqui é a famosa sequência de Fibonacci. Esse problema ele foi proposto por esse matemático que modelou aí, por meio de uma sequência muito interessante, a reprodução de coelhos. E daqui a gente tem uma pergunta. Eu quero saber quantos casais de coelho nós vamos ter depois de um ano, depois de 12 meses. Beleza. O que está acontecendo aqui? Essa sequência tem um padrão? Os termos estão progredindo sempre com a mesma quantidade? Não, não estão. Ó, primeiro ele tem um casal, depois outro casal, e aí 2 casais, 3 casais, 5 casais, 8 casais e assim por diante. O que está acontecendo aqui? Se você parar para pensar, analisar, e eu sugiro que você pause esse vídeo antes de responder, você tem que um termo qualquer dessa sequência é a soma de 2 termos anteriores. Olha que interessante. O 5 é 2 mais 3, o 8 é 3 mais 5. Então, o próximo termo aqui seria 13, porque é 5 mais 8 e assim por diante. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º mês, 11º mês, 12º mês, que eu quero saber depois de um ano, são 12 meses, né? Então vamos lá. No primeiro mês eu tenho um casal, no segundo mês um casal, mais um casal, né? No terceiro mês, 2 casais. No quarto mês, nós vamos ter 3 casais. No quinto mês, nós vamos ter 5 casais. No sexto mês, 8 casais. E agora, para obter os próximos números, eu vou somando. Então, 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. 34 mais 55, 89. E, finalmente, 89 mais 55, que dá 144. Então, depois de 12 meses, nós vamos ter 144 casais de coelhos. Item 4. Considere os seguintes pontos marcados no plano cartesiano a seguir. Está aqui os pontos, ó. Ponto A, B, C, D, E e F. As coordenadas desses pontos representam os termos de uma sequência, cuja lei de formação é... Pessoal, ó, primeiro termo da sequência é 3, está aqui, ó. Segundo termo da sequência é 5. Terceiro termo da sequência é 7. Quarto termo da sequência é 9. Quinto termo da sequência é 11. E o sexto termo da sequência é 13. Então, a sequência é essa. Ó. Não começa com 1, começa com 3, né? 3, 5, 7 reticências. Então, a gente já sabe que a sequência está progredindo de 2 em 2, correto? Aqui, ó, de 2 em 2. Então, já sei que vai ser 2n. 2n. Agora tem um primeiro termo que eu tenho que fazer. Eu pego o primeiro termo e subtraio dessa constante, né, desse 2, que é o número que está sendo somado. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, 2n mais 1. Você pode testar. Como que eu testo? Pego o primeiro termo, 1. Ou melhor, termo da posição 1. 2 vezes 1
2. 2 mais 1, 3. Opa, obtive o 3. Pega agora o termo da posição 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Obtive o 5. Então, a sequência procurada é a sequência que está na letra B. 2n mais 1. Dando continuidade aqui a nosso conteúdo, nós vamos falar da lei de formação ou termo geral da sequência. Eu já falei sobre isso fazendo os exercícios com vocês, certo? Então aqui a gente tem uma sequência formada por pentágonos, a gente já viu isso aqui lá atrás, né? E vamos contar a quantidade de pentágonos em cada sequência dessa, em cada elemento desse, né? Primeiro temos um pentágono, 2 pentágonos, 3 pentágonos. Sabendo que as próximas figuras seguem esse mesmo padrão, é possível determinar uma expressão algébrica que relacione a quantidade de segmentos Q da figura que possui um elemento de pentágonos igual a n. A quantidade de segmentos é isso aqui, ó. A figura 1 tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. A figura 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. A figura 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 segmentos. Então, a quantidade de segmentos está aumentando de 4 em 4. Ó. De 5 para 9 aumentou 4, de 9 para 13 aumentou 4, de 13 para 17 aumentou 4 também. Então, já sabemos que a sequência nossa é do tipo 4n. Agora vai acrescentar alguma coisa aqui. Como é que eu faço para descobrir essa coisa que vai ser acrescentado? Já falei com vocês, né? Pega o primeiro termo da sequência, que é 5, e subtrai desse 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, a sequência é a sequência 4n mais 1. Com essa expressão, eu consigo prever a quantidade de segmentos que a minha sequência tem, sem precisar escrever todos aqueles segmentos. Essa é a grande vantagem de nós conseguirmos escrever o termo geral de uma sequência. É para isso que a gente escreve o termo geral de uma sequência. É para a gente poder ter uma quantidade de elementos sem precisar descrever todos esses elementos. Vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre monômios e polinômios. Isso é um assunto extremamente importante para as pessoas que estudam matemática, para as pessoas que estão na escola e aprendendo conteúdos de matemática básica, e também as pessoas que vão para a faculdade fazer algum curso aí na área de exatas, que vão precisar da matemática avançada. Conhecer monômios, polinômios, saber operar com esses termos é extremamente importante. Então, vamos lá. Monômios. Ao falarmos de expressão algébrica, lembramos como calcular a área de um retângulo. Aqui eu tenho um retângulo cujo comprimento vale B e cuja altura vale A, ou a largura. Então, aqui nesse material, nós estamos chamando de base e altura. Então, a área desse retângulo, você sabe que é o produto entre a base e a altura. E, nesse caso, esse produto é igual a A vezes B. Logo, a expressão algébrica para esse cálculo é AB. Isso é uma expressão. Quando as pessoas olham para cálculo de área, elas ficam doidas querendo dar um resultado para a minha área. Então eu olhei para cá, eu não sei quanto vale B, não sei quanto vale A, certo? E a ideia dos monômios é justamente isso, é você representar de forma genérica algum resultado. E nesse caso aqui, nós estamos representando de forma genérica a expressão que permite calcular a área de um retângulo. Expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas. Então, o que é uma expressão algébrica? É qualquer expressão matemática que você utiliza letras e números para compor a sua expressão. As expressões algébricas elas são estudadas dentro de um ramo da matemática chamado álgebra. O que consiste a álgebra? Estudar as operações que envolvem números e letras. Nesses casos, as letras são chamadas de variáveis e podem assumir diferentes valores. Pessoal, tudo que eu chamar de variável em matemática é algo que tem a função de assumir diferentes valores.
Os valores de uma variável variam. É daí que vem o nome variável, porque os valores variam. Na expressão do cálculo de área anterior, né, que é a expressão AB, esse AB é chamado de monômio, pois é composto por apenas um único termo algébrico. O monômio contém uma parte numérica chamada de coeficiente numérico e uma parte de variáveis, denominada de parte literal. Ó, a palavra monômio tem o prefixo mono, e o prefixo mono significa um único. Então, monômio é uma expressão algébrica formada por um único termo. E expressões algébricas formadas por um único termo sempre vão ter uma parte que é chamada de coeficiente numérico, que é aquela parte ali que você está vendo o número da expressão, e uma outra parte chamada de parte literal. A parte literal é onde está a letra. Exemplo, vamos classificar as partes de dois monômios, 3y e 4 nonos de xy ao quadrado. O primeiro monômio, 3y, ele é composto pela parte literal, que é o 3, então a parte numérica, perdão, tá? A parte numérica é o 3, a parte numérica é a parte que tem um número, parte numérica. E a parte literal desse monômio é a parte que tem a letra, que é o y nesse caso. E o outro monômio é 4 nonos de xy ao quadrado. Esse segundo monômio tem como parte numérica o 4 nonos, porque é o número que está aqui multiplicando a minha parte literal. E a parte literal é formada por xy ao quadrado. No monômio 4 nonos xy ao quadrado, a parte literal é composta por duas variáveis, x e y, sendo que a variável y está elevada ao expoente 2, certo? Então, um monômio sempre vai ter essa característica, uma parte numérica e uma parte literal, que é a parte que contém as letras, tá? Lembra sempre disso, parte literal é a parte que contém as letras. Certo, pessoal? Isso é um monômio. E o que são polinômios? Eu escrevi lá atrás, na página anterior, que mono significa um. É um radical que significa um. E poli, na verdade é um prefixo, né? E poli. Poli significa vários, muitos, certo? Então, se o monômio quer dizer uma expressão algébrica formada por um único termo, polinômio significa uma expressão algébrica formada por vários termos. E a noção de vários, de muitos em matemática, ela é relativa. Então eu posso ter um polinômio com 2 termos, um polinômio com 3 termos, um polinômio com 4 termos, e assim sucessivamente. Embora, daqui para frente, muitas vezes, quando o professor vir um monômio, ele poderá se referir àquilo como um polinômio. Não está errado também. Então, se você não fica espantado se em alguma aula eu te mostrar assim, ó, olha aqui para esse polinômio, e quando você olhar está lá 4x ao quadrado. Professor, mas isso não é um monômio? Sim, é um monômio. Todo monômio é parte de um polinômio. Então, quando esse termo está sozinho, eu posso dizer que ele é o próprio polinômio. Então, no tópico anterior, falamos sobre monômios. Mas e se forem mais de 2 monômios diferentes entre si? Vamos compreender isso pegando aqui a ideia de calcular o perímetro de um trapézio. Eu tenho um trapézio, ó, cujos lados medem x, y menos 4, y e x mais 2. Operamos cada variável com seu semelhante, se possui o mesmo expoente. Ou seja, eu posso fazer a soma entre os termos desde que eles sejam semelhantes. O que são termos semelhantes? São mesmas letras formadas, compostos com mesmos expoentes. São termos formados por mesmas letras com mesmos expoentes. Então aqui eu vou somar. Ó. Cálculo do perímetro. O perímetro é a medida do contorno da figura. Então o contorno é x mais y mais x mais 2 mais y menos 4. Vamos somar então. Ó. X mais y mais x mais 2 mais y menos 4. Quem que eu posso somar aqui? Eu posso somar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São variáveis, letras, que possuem mesmos expoentes. Então eu posso somar o x com x? Posso, dá 2x. Posso somar o y com y? Posso, dá 2y.
Posso somar 2x com 2y? Não. Imagina que o x é laranja, imagina que o y é maçã. Eu tenho 2 laranjas e 2 maçãs. Eu posso somar e falar que são 4 laranjas ou 4 maçãs? Jamais. Então, 2x mais 2y eu não posso somar. Logo, a expressão que representa o perímetro do meu trapézio é essa daqui, ó, 2x mais 2y menos 2. Note que essa expressão algébrica possui 3 monômios. Quais são os monômios aqui? 2x, 2y e menos 2. Professor, menos 2 é um monômio? Sim, menos 2 é um monômio que não possui parte literal. Tá? Então, eu posso chamar isso de monômio. O 2x é um monômio, ok? A parte numérica é 2 e a parte literal é x. O 2y é outro monômio, cuja parte numérica é 2 e a parte literal é y. E o 2, ou o menos 2 sozinho, é um monômio que não tem parte literal. Definimos por polinômio uma expressão algébrica formada pela soma algébrica de monômios. Quando eu falo soma algébrica, aqui dentro está incluindo soma e subtração. Aqui exemplos de polinômios. 4x² menos 7x mais 2. Isso é um polinômio. 3x² mais 2x mais 3. É outro polinômio. 2x² menos x mais 6. É outro polinômio. Quando eu somo esses polinômios, eu reduzo isso a um único polinômio, que é 5x² menos 4x menos 1. Repara, esse polinômio ele é composto por 3 monômios. Quais são esses monômios? O 5x² é um monômio, o menos 4x e o menos 1. No monômio 5x², qual é a parte numérica? É o 5. Qual é a parte literal? É o x². No monômio menos 4x, qual é a parte numérica? É o menos 4. Qual é a parte literal? É o x. E no monômio menos 1, quem é a parte numérica? É o menos 1. E a parte literal? A parte literal ele não tem. O fato dele não ter uma parte literal significa que o menos 1 está multiplicando um x elevado a zero. É isso mesmo. X elevado a zero, desde que esse x não seja zero, é igual a 1. Portanto, o meu polinômio tem ali esses termos escondidinho, x elevado a zero, certo? Eu posso simplesmente ignorar esse x elevado a zero e dizer que meu monômio, menos 1, não tem a parte literal. E para encerrar essa aula, nós vamos falar sobre a multiplicação de monômio por polinômio e a divisão de polinômio por monômio. Para multiplicar um monômio por um polinômio, pessoal, eu aconselho que vocês tenham muita atenção nessa parte. Tá? A multiplicação é feita assim. Então aqui eu tenho um exemplo. 4x² y² multiplicando 2x³ menos 5xy². Vou multiplicar. É o famoso chuveirinho. Chuveirinho é um nome que a gente dá para a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? É distribuir esse termo com todos os termos que estão dentro dos parênteses. Façam isso com muito cuidado, com muito apreço, devagarzinho, para você compreender e não errar. Então, como que eu multiplico? Eu multiplico a parte numérica. Bora lá. 4 vezes 2 dá 8. Fechou. Agora eu multiplico também as partes literais. Então eu vou multiplicar x² y³ vezes x². Nessa multiplicação, eu tenho uma multiplicação, um produto de potências com a mesma base, que é o x, x² vezes o x². Está aqui, o x² vezes o x². Como que eu faço para multiplicar duas potências que possuem a mesma base? Como que eu faço? Eu conservo a base, que é x, e eu somo os expoentes. Então, eu vou somar o expoente 2 com o expoente 3, e isso vai dar x à quinta. Como não tem um termo com y aqui, eu vou apenas repetir o y². Se tivesse um termo com y ali, eu também iria utilizar a mesma propriedade para a base y. Agora,
Já multipliquei todos aqui. Multiplicar agora. 4 vezes menos 5 é igual a menos 20. Menos 20. O x ao quadrado que multiplica x, conserva a base e soma os expoentes. Expoente 2 com expoente 1 desse x aqui. Dá 3. X ao cubo. Agora, o y ao cubo vai multiplicar o y à quarta. Então, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 4 dá 7. Então, o produto do monômio 4x ao quadrado y ao cubo pelo polinômio 2x ao cubo menos 5x y à quarta é 8x à quinta y ao cubo menos 20x ao cubo y à sétima. Para fazer a divisão de um polinômio por um monômio, nós utilizamos o mesmo procedimento, porém aplicando propriedade para divisão. Está aqui a minha divisão. Uma coisa que eu quero mostrar a vocês aqui é o seguinte: eu prefiro escrever a divisão na forma fracionária. Então, bora fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar um traço de fração e vou repetir aqui o polinômio, ó. 18x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 3x, dividido por 3x. Tomem muito cuidado, porque a divisão ela pode ser feita desde que você divida todos os termos por 3x. Eu não posso dividir só um e deixar os outros sem dividir. Por exemplo, se por acaso aqui, no final, ao invés de 3x fosse 5x, ao dividir o 5 por 3, a divisão não seria exata. Eu deveria escrever, então, a fração 5/3 e dividir a parte literal. Tá? Não posso deixar de dividir. Eu tenho que efetuar a divisão com todos os termos. Então, bora dividir. 18 por 3 dá 6. Perfeito. X ao cubo dividido por x. Bom, na divisão de potências com mesma base, qual que é a propriedade? Conserva a base e subtrai os expoentes. Expoente 3 menos 1 dá 2. Então, fica 6x ao quadrado. Menos 12x ao quadrado por 3x. 12 por 3 dá 4. Agora eu vou dividir as partes literais. X ao quadrado por x. Dá x, né? Porque eu vou subtrair o expoente 2 do expoente 1. Mais 3x dividido por 3x. Bom, a divisão de dois números iguais é igual a 1, desde que esses números não sejam zero, né? Então, 3x dividido por 3x é igual a 1. Pessoal, vamos ficar por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Foi uma aula extensa aí, com conteúdos bem interessantes. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim, que eu estou pronto para responder. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.